Vamos analisar uma notícia que está na Folha de São Paulo hoje, que trata de Lula e do Sérgio Moro como personalidades importantes no país e o grau de confiança que o brasileiro tem em relação a Lula e ao Moro. Moro lidera ranking de confiança com um terço de notas 9 ou 10, diz Datafolha. O ministro da Justiça tem mais credibilidade que Lula e Bolsonaro. Pesquisa avaliou percepção sobre 12 figuras políticas. Então, na pesquisa que o Datafolha fez, o Moro se coloca adiante do Lula, mas não tão adiante assim. Na verdade, aí onde está a questão. A pesquisa, ela demonstra um empate técnico entre Lula e o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, ele vai aparecer com 33% de credibilidade e o Lula com 30% de credibilidade. Mas observe bem o que significa uma forma de manipular o leitor. Começa pelo tamanho da letra e depois o tipo da manchete que você encontra. Quando você vê a primeira vez a manchete, você diz logo, poxa, o Sérgio Moro está na frente do Lula, o Lula tem menos credibilidade do que o Sérgio Moro, e na verdade não se trata disso. Sem contar com as diversas situações que o Lula enfrentou, na verdade bastante adversidade, estava preso, foi proibido de dar entrevista durante um longo tempo, inclusive no período da eleição, e todos os dias os principais jornais tradicionais do país malhando em cima do Lula, né, queimando bastante a figura do Lula e beneficiando a figura do Sérgio Moro. Mas aí você vai ver a manchete de que se trata de fato. Vou mostrar para vocês como se mostra de fato a manipulação da Folha de São Paulo e como nós devemos ler essa notícia e entender de fato o que está na pesquisa, tá? Então vamos lá, a notícia. Moro lidera ranking de confiança com um terço de notas 9 ou 10, diz Datafolha. E aí diz o seguinte: o ministro da Justiça, Sérgio Moro, é a personalidade pública em que os brasileiros mais confiam entre 12 figuras do cenário político avaliadas em levantamento do Datafolha. A pesquisa testou nomes como o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Datafolha pediu que os entrevistados dissessem, em uma escala de 0 a 10, qual o nível de confiança que tinha em cada um dos integrantes da lista. As notas até 5 são consideradas abaixo de confiança, de 6 a 8, média confiança, 9 e 10, alta confiança. O índice leva em conta as notas atribuídas por aqueles que dizem conhecer a personalidade em questão. Portanto, digamos que foi uma pesquisa espontânea e que o Moro ficou acima do presidente Lula. Mas vamos ver os detalhes, então, da pesquisa e observem, de fato, o que é que diz essa pesquisa. Na verdade, o Moro apresenta-se com um grau de desconfiança muito maior, tá? Se o Moro está com 33% e Lula 30%, é preciso entender qual o grau de desconfiança, inclusive, né? Então, nós temos, por exemplo, um terço disse ter alta confiança em Moro, 23% média confiança e 42% baixa confiança. Portanto, a maioria dos brasileiros, nessa pesquisa aqui, 42% apresenta uma baixa confiança no que diz respeito ao Sérgio Moro. E se juntar esses 42% com 23% de média confiança, você vai ter uma desconfiança que vai, inclusive, passar de 60%. Né? 65% você tem aí. Na verdade, podemos dizer assim. Então, observe o seguinte. Temos o seguinte na tabela. O grau de confiança, Sérgio Moro tem 33% com alta confiança e 42% com baixa confiança. Lula tem 30% de alta confiança e 53% de desconfiança. Mas o que é importante entender, pessoal, é o seguinte, é que temos um empate técnico, 33% do Sérgio Moro com 30% do Lula.
sem contar com todas aquelas situações adversas que o ex-presidente Lula enfrenta. Com essa pesquisa também aí fica claro que o Jair Bolsonaro tem uma credibilidade baixíssima. Então não tem credibilidade na verdade. O Jair Bolsonaro tem um descrédito assim por parte da população de 55%, apenas 22% que acredita no Jair Bolsonaro. Portanto, eu quero chamar a atenção o seguinte, a pesquisa, ela alivia para o Sérgio Moro, como se já estivesse fazendo uma campanha para o Sérgio Moro como futuro presidente da República, e ela já vai queimando o nome do ex-presidente Lula. E aí é importante entender as entrelinhas. Por que será que a Folha de São Paulo e outros jornais tradicionais, por exemplo, sempre utilizam o nome do Lula e buscando sempre colocar para baixo? Ora, porque ele ainda é uma figura importantíssima, influente na sociedade. Se apenas 30%, não é assim, vamos dizer, se temos uma diferença técnica de 3%, o Moro com 33%, o Lula com 30%, significa que, na verdade, temos aí um empate técnico. E quando você vai imaginar tudo que o ex-presidente Lula enfrentou e ainda está, primeiro, colocado à frente do Jair Bolsonaro e depois está empate técnico com o ex-juiz Sérgio Moro. Então temos aí, na verdade, o brasileiro que acredita ainda bastante no ex-presidente Lula, que continua sendo um político bastante influente na nossa sociedade. Agora vamos a mais outros detalhes. Vamos pensar o seguinte, olha só, quando apareceu o Intercept, que fez aquela divulgação do site das conversas do Sérgio Moro com o Dallagnol, a Lava Jato, e que ficou demonstrado que o Sérgio Moro tem culpa sim, que atuou de maneira parcial, então a credibilidade do Sérgio Moro vai lá para baixo. É importante pensar, lembrar, pessoal, o seguinte, os jornais tradicionais, a mídia tradicional, ela trabalha, primeiro, para desqualificar o máximo possível o nome do ex-presidente Lula e para encontrar um nome que seja suficiente, bom, para desbancar o ex-presidente Lula. E eles, na verdade, estão jogando a ficha ainda no Sérgio Moro. Se você fizer a leitura atenta da pesquisa, vai perceber que o ex-presidente Lula continua sendo bastante influente e que está à frente do Jair Bolsonaro e que pode, inclusive, desbancar o Sérgio Moro, até porque ele está em empate técnico com o Sérgio Moro. A gente não pode simplesmente ver uma notícia e ser levado pela forma como a manchete colocou, né? Então, por exemplo, olha só, se a manchete diz, Moro lidera ranking de confiança com um terço de notas 9 ou 10, diz Datafolha, aí você vai dizer, é verdade, sim, mas por que o jornal vai logo colocar o Moro como o primeiro colocado na confiança, se não está tão grande a confiança assim, e se há um empate técnico entre ele e o ex-presidente Lula? E por que, por exemplo, você não faz a leitura de que, olha, depois de tanta adversidade que o ex-presidente enfrentou, ele continua sendo um candidato influente, um político influente que pode desbancar o Sérgio Moro ou outro político aí de direita. Então, observe que o ex-presidente Lula, ele continua sendo um alvo de preocupação por parte da mídia tradicional para evitar que ele continue sendo uma figura influente e a gente já percebe, assim, de maneira subliminar, uma campanha para aliviar o nome do Sérgio Moro. É importante que se coloque também o seguinte, as denúncias feitas contra o ex-juiz Sérgio Moro, que ficou claro com o vazamento da Vaza Jato sobre a parcialidade do Sérgio Moro no caso da Lava Jato, condenando o ex-presidente Lula sem provas, isso aí ficou mais nos jornais de esquerda, de centro, principalmente de esquerda. Observe que a Globo, Estadão, Folha de São Paulo não vão fazer assim uma divulgação mais profunda, digamos assim, uma notícia, tratar de modo mais profundo a questão do Sérgio Moro,
como um juiz parcial. Pelo contrário, nós temos aí como se tivesse assim, aliviando para o juiz Sérgio Moro. Se você continuar na leitura da pesquisa, você vai perceber que a Folha de São Paulo ela vai colocar, inclusive, os pontos negativos do juiz Sérgio Moro, o desgaste também que ele teve a partir do momento que houve as denúncias de parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. Então está aqui, por exemplo, você tem o seguinte: o levantamento mostra ainda que a credibilidade de Lula, que estava em queda, voltou a subir. Os 20% de alta confiabilidade em fevereiro de 2016 se transformaram em 30% agora. No fim de 2009, no seu segundo mandato à presidência da República, era 52%. Tá? E aí é importante que vocês vejam também, por exemplo, os altos e baixos de Moro em 2019. Aí temos a divulgação de mensagens trocadas entre o então juiz da Lava Jato e procuradores da operação colocou em dúvida a imparcialidade de Moro como magistrado. Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal voltou a barrar a prisão de condenados logo após a segunda instância, instrumento defendido por Moro. Decisão permitiu a soltura do ex-presidente Lula. Portanto, temos aí, enquanto a Folha tenta aliviar para o Sérgio Moro, mesmo assim, com a manchete, mas a própria matéria vai deixar claro a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro e que ele não está tão à frente assim. Podemos dizer, considerando que a pesquisa é verdadeira, o máximo temos aí um empate técnico entre o ex-presidente Lula e o ex-juiz Sérgio Moro, enquanto que o Bolsonaro já está desacreditado pela maioria da população. Portanto, nós temos aí com essa pesquisa uma demonstração clara de que a campanha para presidente da República está a todo vapor. Nós estamos em 2020 ainda, vamos ter eleição em 2022 e temos aí já a mídia trabalhando para evitar que o ex-presidente Lula inclusive, tenha mais credibilidade e tenha a possibilidade, inclusive, de participar das eleições. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, se você não se inscreveu, e também de ativar o sininho para receber as nossas novidades, de compartilhar e de divulgar os nossos vídeos. Até mais.